Olá amigo modelista, tudo bem? Eu sou o Thiago Oliveira e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Tom Colors. Em dezembro de 2022, após um ano de desenvolvimento, pesquisas e muitos testes, Tom Colors disponibilizou no mercado a sua tão aguardada linha de tintas, primers, vernizes e demais insumos acrílicos à base de água. Tinta acrílica não é tudo igual, e o diferencial da tinta acrílica da Tom Colors, além da sua qualidade que começa desde a escolha da matéria-prima, é que a acrílica Tom Colors foi desenvolvida por modelistas para modelistas. Nós entendemos que a pintura com produtos acrílicos costuma ser mais trabalhosa que com tintas à base de solvente, portanto, desenvolvemos nossa tinta com o objetivo de entregar um produto fácil de usar, permitindo o modelista alcançar resultados incríveis em seu hobby de forma atóxica e sem cheiro, para pintar em casa, perto da família, dos pets, dos filhos, da forma que preferir, com pincel ou aerógrafo. Um produto versátil para plastimodelismo, impressão 3D, miniaturas, figures e muito mais. Para quem está acostumado com pintura à base de solvente, a adaptação com a pintura acrílica pode ser um pouco mais complicada sem a orientação correta. Portanto, preparamos este vídeo para auxiliar no uso correto das tintas, seja em pinturas convencionais, seja em traços finos performáticos com aerógrafo. Antes de nós começarmos, é importante destacar que apesar das tintas serem solúveis em água, a água não é o melhor diluente para a tinta acrílica. Primeiro de tudo por conta da água conter minerais, cloro e outros elementos que podem prejudicar a resistência, a ancoragem ou até mesmo a pigmentação da sua tinta. Por outro lado, além de mitigar a possibilidade desses problemas, os diluentes próprios da Tom Colors foram desenvolvidos com aditivos que aumentam a performance da tinta, tornando a secagem mais rápida ou então mais lenta, como veremos adiante, além de aumentar a fluidez da tinta em ocasiões específicas. O diluente próprio da marca é a melhor opção de diluição, pois foi desenvolvido para ter total compatibilidade com as tintas acrílicas da Tom Colors, entregando um resultado de excelente qualidade e um modo de uso muito mais fácil. Os dois diluentes da Tom Colors são o diluente acrílico rápido e o diluente acrílico lento. O diluente acrílico rápido é indicado para uso principal no aerógrafo, entregando uma secagem mais rápida, permitindo pintar seus modelos de maneira mais dinâmica. Enquanto o diluente acrílico lento é indicado para uso principal em pincel, pois retarda ao máximo a secagem da tinta, permitindo que ela se alastre por total na peça antes de secar, evitando marcas de pinceladas e permitindo técnicas como o wet blending, onde você mistura tinta na superfície enquanto ela ainda está úmida. É importante frisar que ambos os diluentes podem ser utilizados tanto no pincel quanto no aerógrafo, entregando os resultados em questão, mais lento ou mais rápido. E na categoria de diluentes auxiliares temos dois produtos, o Flow Improver e o retardador de secagem. O Flow Improver pode ser utilizado no pincel e também no aerógrafo e permite que a tinta flua com maior performance, além de retardar ligeiramente a secagem da tinta, sendo excelente para camuflagens à mão livre, traços finos e pequenos detalhes. O retardador de secagem é de uso indicado apenas para aerógrafo e deve ser utilizado em pequenas quantidades após a diluição da tinta, em dias de tempo muito seco ou quente que fazem a tinta acrílica secar mais rápido do que o normal. Agora vejamos tudo isso na prática. Primeiramente, nós vamos demonstrar a forma correta de aplicar o primer acrílico da Tom Colors. Disponível em 6 cores, o primer acrílico da Tom Colors é um produto de altíssima qualidade que entrega resistência para tintas acrílicas ou sintéticas nos mais diversos substratos, como plástico, resina, metal ou até mesmo madeira. No aerógrafo ele pode ser utilizado direto do frasco, porém, dependendo do diâmetro da agulha, pode ser que seja necessário diluir o primer para uma melhor fluidez. Em todos os testes aqui representados, estou utilizando um aerógrafo Sparmax SP35, que tem a agulha com diâmetro de 0,35 mm. Com o primer, efetuei a aplicação direto do frasco. Para a diluição do primer, indicamos o uso do diluente acrílico rápido, não indicamos o uso do Flow ou o diluente acrílico lento ou retardador de secagem com o primer acrílico Tom Colors. Na pintura com produtos acrílicos, é importante saber a técnica correta de aplicação, e é aqui que mora o famoso pulo do gato. O maior erro cometido na adaptação com tintas à base de água é tentar aerografar como se estivesse utilizando um produto à base de solvente. São produtos diferentes que exigem aplicações diferentes. Utilizando produtos acrílicos, é fundamental que a primeira demão seja fina, apenas uma poeirinha. E após a secagem dessa poeirinha, que acontece em poucos segundos, nós vamos preenchendo com demãos cada vez mais completas.
A demão fina vai quebrar a chamada tensão superficial que existe na peça e vai entregar uma base aderente e de qualidade para as próximas demãos dos produtos, seja primer, tinta ou verniz à base de água. Se você aplicar a primeira demão e por que não a segunda de maneira bem fina, como aqui demonstrado, você irá reduzir 90% dos problemas mais comuns encontrados na transição de tintas à base de solvente para tintas à base de água. Você deve aplicar demãos finas, sem encharcar, até a cobertura total da peça. Quando falamos em aplicar demãos finas, tudo isso soa como se fosse necessário muito trabalho, algo mirabolante ou infinitas demãos, porém na prática é muito mais fácil do que na teoria. Observe que se a camada começar a brilhar demais, você deve reduzir a intensidade da aplicação e aguardar a secagem, que leva apenas alguns segundos, antes de aplicar mais demãos. Observe que se tentarmos aplicar o primer de uma vez só, com a primeira demão sendo carregada, iremos apenas encharcar a peça com o primer e o resultado não será satisfatório. Caso isso aconteça, deixe secar e aplique novamente o produto por cima. Todos os produtos acrílicos da Ton Colors possuem altíssima capacidade de se autonivelar, então, caso alguma falha ocorra durante a aplicação, basta aguardar a secagem e fazer uma nova aplicação da maneira correta por cima da anterior. Você pode também aerografar apenas com ar do próprio aerógrafo, o que irá acelerar o tempo de secagem da camada. A cura total do primer ocorre em 24 horas, porém após a secagem ao toque, imediatamente já é possível começar a pintura, que terá total resistência a fitas de mascaramento. Esta é uma das várias vantagens de se trabalhar com produtos acrílicos, pois eles secam bem rápido e oferecem uma resistência muito grande, dispensando longas esperas entre as etapas de pintura. Em sua linha acrílica, a Ton Colors possui atualmente duas linhas de tintas, a linha tradicional e a linha Up. As tintas da linha Up ou ultra pigmentada possuem em média 3 vezes mais pigmentos do que a linha tradicional, sendo excelentes para trabalhos em modelos de ficção, miniaturas ou figures, porém sendo também totalmente funcionais para plastimodelismo e todos os tipos de pintura em geral. Por serem tintas com um pigmento único, que é puro, estas cores Up variam do acabamento acetinado ao acabamento fosco. Já as tintas com rótulo amarelo, que atualmente possuem rótulo preto, são a linha tradicional da Ton Colors, com acabamento fosco. Os primeiros lotes foram disponibilizados com o rótulo amarelo e o nome da tinta ao lado, enquanto os lotes mais recentes já são rotulados com a nova identidade visual da Ton Colors, com fundo preto e nome da tinta na frente, porém a composição é a mesma que a das tintas com rótulo amarelo. Agora vamos à pintura. A primeira demonstração que faremos, vamos utilizar a cor arara azul da linha ultra pigmentada. Antes de mais nada, é necessário agitar o frasco para homogeneizar os componentes da tinta. Porém, poucos chacoalhões já serão o suficiente, uma vez que a tinta acrílica da Ton Colors possui uma fórmula que evita que a tinta sedimente por total, facilitando a mistura da tinta para uso. Outra dica, quando utilizando tintas à base de água, é diluir a tinta fora do aerógrafo. Eu particularmente gosto de prepará-las nestes copinhos de café. Eles são excelentes para mistura e diluição, permitindo misturar por completo a tinta antes de colocá-la no aerógrafo. É fundamental que a tinta esteja bem misturada com o diluente antes do uso. Neste caso, coloquei 10 gotas de tinta e adicionei 12 gotas de diluente. É uma das minhas proporções favoritas para pinturas em geral com o aerógrafo. Então eu misturo tudo muito bem com o pincel velho, que costumo utilizar apenas para este fim. Feito isso, deposito a mistura no aerógrafo, que já está com a pressão de ar regulada em 20 psi. Nas tintas acrílicas é necessário utilizar uma pressão ligeiramente maior que as tintas à base de solvente. Eu particularmente costumo aumentar em 5 psi, ou seja, onde eu utilizaria 15 psi com uma tinta à base de solvente, utilizo 20 psi com uma tinta à base de água, e assim por diante. Reparem que, fazendo testes com a tinta apenas com o diluente, já é possível realizar traços finos sem qualquer problema. Vamos então para a nossa primeira colher de testes, que foi preparada com uma camada de primer acrílico cinza da Ton Colors. Observe o modo com que estou aplicando a tinta na peça. Este é o modo correto de aplicar a primeira demão da sua tinta acrílica Ton Colors. Uma aplicação fina, sem encharcar, apenas uma poeirinha. Ao chegar no final da peça, o início da peça por onde você começou a pintura já vai estar seco e por ali você deve repetir a demão.
Repare que a cada demão aplicada, você pode aplicar demãos cada vez mais generosas, deixando de lado o aspecto de poeirinha, cuidando apenas para não sobrecarregar a peça de tinta de uma vez só. É aí que mora o segredo para uma aplicação satisfatória. Entendendo que não deve se cobrir tudo de uma vez, a aplicação será mais fácil e o resultado será de muita qualidade. Vejamos agora o modo incorreto de aplicar a tinta, uma demão muito carregada. Observe que a tinta encharca e flutua sobre a peça. É exatamente isso que não devemos fazer, principalmente na primeira demão. Aplique sempre em demãos finas. Eu preparei um pouco mais de tinta, na mesma proporção utilizada no teste com a colher, 10 gotas de tinta para 10 gotas de diluente, para demonstrar que é possível fazer traços finos, como camuflagens alemãs ou italianas, por exemplo, utilizando apenas diluente e tinta. Quando em traços finos, a demão, apesar de ser fina, não impede que a camuflagem seja feita. Aqui estou utilizando, como disse, 20 psi, bem pertinho da peça. Com apenas um pouco de treino, na sua adaptação com a tinta acrílica Toncolors, já será possível fazer traços finos com alta qualidade. O segredo, como já disse, é a diluição apropriada, tinta bem diluída no ponto de leite e demãos cuidadosas que não devem encharcar a peça. Eis então o resultado. A colher da esquerda recebeu a demão correta, entregando um resultado fino e uniforme, enquanto a colher da direita nós encharcamos com a tinta. Apesar disso, repare que o resultado não está uniforme, porém a tinta se nivelou e a camada está bastante fina. Se fosse no seu modelo, por exemplo, para corrigir, seria necessário apenas aplicar uma demão correta. Como mencionamos, a tinta acrílica da Toncolors foi desenvolvida por modelistas para modelistas. Então, na fórmula do produto, conseguimos ajustar para que, mesmo aplicando uma demão incorreta, a camada não fique grossa, a tinta se nivele e fique bem fininha, permitindo corrigir tudo com uma nova aplicação por cima da aplicação anterior. Traços finos, pinturas uniformes, tudo isso sem cheiro e de maneira tóxica, é o que a tinta acrílica da Toncolors proporciona ao seu hobby. É importante frisar que se deixarmos a tinta pouco diluída, na expectativa errônea de cobrir tudo mais rápido, a cobertura não será boa e você encontrará um resultado áspero e esbranquiçado. Agora, que tal experimentarmos uma camuflagem? Para isso, vou utilizar as tradicionais cores RLM 78 e 79, muito utilizadas na Segunda Guerra Mundial em camuflagens alemãs no deserto. Para simular que estamos pintando uma área maior que precisará de mais tintas, adicionei desta vez 20 gotas de tinta para 20 gotas de diluente. Aplicamos com demãos finas, entregando uma cobertura precisa. Lembre-se que não é necessário aguardar a peça secar por longos períodos. Ao chegar no final da peça, o início por onde você começou a pintura já estará seco e você pode aplicar uma nova demão. O processo de pintura, na prática, é bastante dinâmico. Reparem que na colher onde fizemos o teste demonstrando a maneira incorreta de aplicar a tinta, apliquei a maneira correta com RLM 78. Veja que a tinta cobriu, nivelou e o resultado ficou satisfatório. A tinta acrílica Toncolors possui altíssima capacidade de se autonivelar, entregando um excelente resultado em suas pinturas. Mesmo que você cometa algum erro, a tinta irá ajudar a corrigir e encontrar um resultado satisfatório na sua peça. Agora, vamos demonstrar o uso do Flow Improver combinado com o diluente acrílico rápido. O Flow Improver ajudará você a fazer traços finos com maior performance, auxiliando em camuflagens, manchas e demais detalhes à mão livre com o seu aerógrafo. Para isso, eu gosto de preparar a tinta da seguinte forma. Primeiro adiciono 15 gotas de tinta, então adicionei 10 gotas de diluente e 5 gotas do Flow Improver. Quanto maior fluidez eu precisar, maior será a quantidade de flow. Portanto, eu poderia preparar também da forma de 15 gotas de tinta para 10 gotas de Flow Improver e 5 gotas de diluente. Vale lembrar que o Flow Improver não é obrigatório, ele é um produto que aumenta a performance da tinta. Porém, como demonstramos anteriormente, é possível sim fazer traços finos utilizando apenas o diluente. Não existe malabarismo ou nenhuma mistura complexa. É importante destacar que o uso do diluente, retardador, flow, tem como objetivo poder preparar a tinta para a performance ideal em cada ocasião na sua pintura.
Pintura tradicional, utilize o diluente acrílico rápido. Precisa de maior fluidez para traços finos? Adicione o Flow Improver. A tinta está secando muito rápido, pois está muito quente e o tempo está seco? Adicione o retardador de secagem. Da mesma forma que, utilizando os médiums auxiliares acrílicos da Toncolors, você pode tornar a tinta, que é fosca, brilhante, ou tornar o primer, que é acetinado, brilhante ou fosco. Com o Medium Glaze, por exemplo, você pode deixar a tinta transparente, criando inúmeros efeitos na pintura ou camuflagem do seu modelo. Esta é mais uma das vantagens de trabalhar com tintas à base de água, poder adaptar a tinta para o uso que você for precisar. São diversas possibilidades morando na mesma tinta. Voltando ao nosso Flow Improver, nas demãos finas é necessário apenas performar os traços que você deseja, sempre cuidando para não despejar muita tinta de uma vez só. Caso isso ocorra, aguarde a secagem e faça a correção da pintura. No próximo teste eu vou utilizar o Ultra Black da linha Up da Toncolors. Essa tinta possui um acabamento sensacional. Misturei aqui 10 gotas de tinta para 10 gotas de diluente e 5 gotas de Flow Improver. Com os mesmos 20 psi na pressão do aerógrafo, podemos demonstrar um pré-shading. Ou então, pequenos rabiscos simulando uma pintura marmorizada. Repare que, com a diluição e aplicação correta, tudo é possível com as tintas acrílicas. Eu particularmente não gosto de utilizar colheres de plástico e eu acho que elas não reproduzem com exatidão o que nós encontramos num kit de verdade. Portanto, eu peguei 2 asas do meu Hellcat Escala 132 para demonstrar a pintura num kit de verdade. E para isso eu escolhi uma das minhas camuflagens favoritas, a da US Navy nos anos 1943 em diante, com as cores ANA 608 Intermediate Blue e ANA 607 Sea Blue. Vamos começar com a pintura base, o ANA 608, diluindo 15 gotas de Intermediate Blue em 20 gotas de diluente acrílico rápido. Repare que não existe uma proporção definida, não é uma receita de bolo. Por muitas vezes eu uso 10 gotas de tinta e 10 gotas de diluente. Já em outros momentos eu gosto de misturar 10 gotas de tinta ou 15 ou até mesmo 20 de diluente e por aí vai. O importante é que a tinta esteja bastante líquida no ponto de leite, que é o ponto que atingimos quando puxamos a tinta na borda de um copinho plástico e ela escorre, deixando a borda colorida, porém translúcida. Com pequenas demãos vamos cobrindo o nosso modelo. Eu não vou cortar essa etapa do vídeo e nem reduzi-lo para que vocês possam ver como a pintura em demãos finas, sem encharcar, pode ser rápida e fácil.
Eis o resultado. Agora vamos para o ANA 607 Sea Blue, que é uma cor muito bonita. Misturei agora 10 gotas de tinta para 12 gotas de diluente. Infelizmente tive um problema com a câmera e ficamos sem o vídeo demonstrando a primeira parte da camuflagem. Apesar de não ter o vídeo, vocês podem reparar que apenas com a tinta diluída no diluente acrílico, nós tivemos esse resultado super satisfatório, com um traço bem uniforme, porém falhado, feito de maneira proposital, simulando uma camuflagem com efeitos, uma pintura falhada que mostra o que está por baixo dela. Agora, será que apenas com o diluente, sem flow ou qualquer outro produto, vai ser possível fazermos traços finos e manchinhas? Vejamos. Eis o resultado de alguns testes aleatórios sobre a peça, reproduzindo um pouquinho de cada uma das camuflagens e efeitos mais utilizados por nós no hobby. Que tal então um pré-shading? Eis o pré-shading com o ANA 607, utilizando apenas o diluente acrílico rápido da Toncolors. Agora, utilizando o marrom noz moscada, uma das minhas cores favoritas da linha Up, vamos explorar os efeitos utilizando o flow combinado com o diluente rápido. Para isso, eu preparei 10 gotas de tinta para 5 gotas de diluente e 5 gotas de flow, aumentando a fluidez e capacidade de performance da tinta. Vamos começar com manchinhas e pequenos traços aleatórios. Repare que, de traços pequenos a traços largos, é possível fazer todos os tipos de efeito com a tinta acrílica da Toncolors. E lembre-se, caso a tinta comece a travar, pode significar que ela secou na ponta do aerógrafo. Para resolver é fácil e você deve umedecer em água ou diluente um cotonete e limpar então a agulha do aerógrafo. Em dias de muito calor ou tempo seco, esse efeito surge com maior constância quando você está utilizando tintas à base de água. O uso do flow ou até mesmo do retardador de secagem ajuda a evitar que a tinta seque com frequência na ponta da agulha. E eis os resultados finais dos nossos testes, desde os traços e efeitos aleatórios até as coberturas mais uniformes. Na asa azul utilizamos apenas a tinta e o diluente, enquanto na asa com tinta marrom utilizamos o diluente e o Flow Improver.
Nas colheres, a azul foi pintada apenas com o uso do diluente acrílico rápido, enquanto a colher camuflada foi pintada utilizando o diluente combinado com o Flow Improver. E assim vamos chegando ao final do nosso vídeo. É claro que se você estiver acostumado com a pintura utilizando tintas à base de thinner ou demais solventes, será necessário adaptar-se à pintura com os acrílicos. Seguindo as instruções deste vídeo, fazendo treinos e testes, você certamente alcançará resultados fantásticos utilizando as tintas acrílicas da Toncolors. Nós esperamos que esse vídeo possa lhe ajudar a adaptar-se na pintura acrílica. Em caso de dúvidas, utilize o campo dos comentários ou envie para nós um e-mail, estamos sempre à disposição para lhe ajudar. Para conferir todo o catálogo de produtos da Toncolors, acesse o site toncolors.com.br e não deixe de seguir nossa página no Instagram para ficar por dentro de todas as promoções e novidades da Toncolors. Toncolors, desde 2016 colorindo seu hobby, agora com tintas acrílicas.